aí, game designer, tudo certo? Aqui é o Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje eu tô com aquele tema que é muito recorrente, muito comum com o iniciante, que é aquela questão: meu Deus, eu quero fazer um novo GTA, eu quero fazer um jogo MMORPG, eu quero fazer o novo Super Mario Bros, eu quero fazer o Final Fantasy, ou seja, jogos grandes. Por que que eu só tenho ideia de jogo grande? Por que que eu faço um projeto que ele é super extenso, super grande, e depois quando eu vou tentar implementar, eu vejo que a coisa é muito grande e eu não vou dar conta de terminá-lo? Por que que eu sempre chego em ideias de jogos dessa complexidade e dessa magnitude? Essa é a grande questão quando a gente está iniciando. Eu mesmo já tive isso com o Zelda Man, né, que eu sempre falo que o meu jogo era um Legend of Zelda misturado com Mega Man. Então, pô, imagina, tu iniciante querendo fazer um jogo desse porte. É muito grande, tu não vai dar conta. Então por que que a gente tem essa origem, né, de pensar em projetos grandes e também como eu resolvo isso? Como é que eu posso resolver? Então vamos aprender sobre isso. Redes sociais da Fábrica estão aqui abaixo para você acompanhar e saber as novidades. E também tem um e-book gratuito, Os Segredos para de Games Viciantes, que tu pode baixar e aprender de graça o que é game design de verdade, tá bom? Vai lá, baixa que é de graça. Então essa é a grande questão, pessoal. O que que faz a gente pensar sempre em jogos grandes? Eu vou tentar responder sob o meu ponto de vista, galera. Se você tiver outra opinião, depois, ao final do vídeo, deixe seus comentários que também pode levar a isso. Mas eu acho que são duas questões principais que a gente tem que sempre levar em conta. A primeira delas é o seguinte: o que você jogou no passado e o que que você joga atualmente? Tá? Essa é uma questão que você tem que se colocar. O que que você jogou lá no passado no teu repertório de jogos que você jogou? E o que tu tá jogando atualmente também? Que tipo de jogo é esse? Que porte de jogo é esse que tu tá jogando? É AAA? É um jogo menorzinho? É um jogo de Game Jam? É um jogo indie? Né? É um jogo que tem quanto tempo de partida, por exemplo? Então, sabe, que tipo de jogo que tu tá jogando? Que gênero de jogo que tu tá jogando também, né? Isso também é importante, porque depende do projeto que tu vai trabalhar, às vezes tu tem mais intimidade com um gênero do que com outro, então é necessário às vezes jogar jogos desse gênero para conhecer um pouco melhor, né? Como é que é a mecânica principal dele, como é que é o gameplay principal desse jogo. Então essas questões também entram no pacote, que tudo isso tem a ver com o quê? Com a questão de construção do teu referencial, de coisas que você já jogou, sabe aquela coisa da tua bagagem de referências, de mídias que você consumiu, filme, livro, tudo, né? Porque tudo isso ajuda no quê? No processo criativo, né? Então tem relação com isso. E aí, claro, além disso, também desse referencial do que tu já jogou e que joga ainda, tem a questão também, o que você já fez de jogos também, porque o teu referencial do que tu já fez vai te ajudar basicamente também a pensar também nas ideias que você vai ter de jogos, né? Então essas duas questões são cruciais, o que tu joga e o que tu já jogou, e também o que tu já tem de experiência desenvolvendo jogos, porque isso aí vai ajudar a construir a tua noção de tamanho de projeto, de referencial, né, na hora de ter as ideias. Porque quando a gente trabalha, gente, com processo criativo, o processo criativo vai buscar muito das referências que a gente já tem, né, construídas, né? E se a gente não tem, a gente vai pesquisar sobre isso, né? Tanto que é um trabalho que a gente faz, né? A gente coleta material e depois basicamente trabalha em cima do material coletado. Mas muito do que a gente já tem, já tá aqui com a gente. Já tá na nossa vivência, nas nossas experiências como jogador. E isso, com certeza, reflete nos projetos que a gente vai fazer. Então, o que que acontece nesse fator, gente? Se você só se alimenta de referências de jogos AAA, jogos grandes demais, quais são as ideias que vão vir de jogos para você? Com certeza, ideias de jogos grandes demais também. E esse é o grande problema. Porque quanto mais você consome jogos grandes, mais ideias de jogos grandes virão também. E porque você não tem outra referência, entendeu? Para te ajudar a ter uma ideia de jogo menor. Só tem a referência de jogo grande, então, consequentemente, vão vir ideias de jogos grandes também. Então esse é o grande problema. E aí você vai se perguntar, tá, mas e qual é a solução, então, que eu tenho para poder ter ideias de jogos menores e que eu consiga construir uma escada aos pouquinhos para construir esse conhecimento, para depois lá no futuro sim eu fazer um projeto maior, né? Porque nada impede que você tenha um jogo dos sonhos que tu quer fazer, que é um jogo grande. Nada impede. Vários estúdios brasileiros estão aí, começaram com jogo pequeno e hoje estão com jogos top, grande, complexos, com equipes enormes. Isso é válido, isso é legal também, né? Até para o nosso crescimento da nossa indústria, né? É interessante ter jogos, né? Tipo, como eu tava falando com esses dias, entrevista, né? A questão de ter o StarCraft brasileiro, né? De ter muito essa parte aí, né? Também de ter referências de jogos grandes brasileiros pra gente mostrar que a gente não é boa, a gente não é bobo, a gente faz jogo bom, a gente não é, entende? A gente faz coisa boa também. Só que isso é uma escada, é uma progressão que a gente constrói. E aí, qual é a solução para ter ideias pequenas? Basicamente o quê? Jogar jogo pequeno. Tá, mas onde é que eu vou encontrar jogos pequenos, Fabiano? Bem, Game Jams, pessoal. Game Jams de 48 horas. Game Jams de uma semana, que a pessoa tem uma semana para fazer o jogo. Game Jams de um mês até, que seja um mês. O cara teve um mês para fazer o jogo. Mesmo assim, é um escopo pequeno.
Ele não vai construir um jogo enorme. Claro que você tem que avaliar a experiência que a equipe já tem, né? Porque às vezes a equipe já tem muita experiência, vai desenvolver rápido. E também o tamanho da equipe também, né? Com certeza isso tem que entrar na conta na hora da avaliação. Mas o fato é que o jogo de Game Jam em 48 horas, gente, você tem uma noção já, pô, ele conseguiu fazer isso aqui em 48 horas. Caramba, mas só isso? Ou conseguiu fazer isso? E aí você pensa, talvez meu escopo esteja muito grande mesmo de jogo, né? O escopo, pessoal, é todo o conteúdo que vai pro jogo, né? Personagem, a fase, os elementos de áudio, tudo que é o que tu constrói em termos de elemento do jogo em si, né? O escopo, na verdade, é o conteúdo, né? Basicamente, tá? Então, todo o conteúdo do jogo, tu vai ter uma noção melhor, né? Outra questão também é jogar jogos menores, jogo indie, tem muito jogo indie pequeno que dá pra jogar, jogo brasileiro pequeno também, tem os grandes, mas tem jogo pequeno também brasileiro que dá pra conhecer. Vai nesses portais, pessoal, itch.io, tá cheio de jogo pequeno lá pra você jogar, entendeu? Então é legal isso, porque daí tu consegue pegar esses jogos menorzinhos para que você mude esse referencial de jogos de vocês, para também pensar em jogo pequenininho, jogo pequeno, porque daí você vai mudar esse referencial de vocês e vai começar a ter ideia de jogo pequeno. Mudando esse referencial, pessoal, pode ser que demore um pouco ainda, pode ser que tu não acerte primeira na segunda, participar de Game Jam também às vezes tu vai fazer um jogo e não vai dar certo primeiro, não vai dar tempo de submeter, normal, mas uma hora vai, cara, uma hora tu pega o jeito, uma hora tu muda esse referencial, que é um processo mesmo demorado, mais longo, não é rápido, mas com certeza já te ajuda a entender melhor um pouco do tempo, a relação tempo, equipe, esse tempo de experiência dessa equipe e também o escopo que tu está planejando, o conteúdo que tu quer colocar. Aí tu entendendo isso aí, tu vai ver que as suas ideias vão fluir melhor e você vai deixar aquele GTA por enquanto para começar a fazer jogos menores e terminar os seus jogos, que é o grande problema do iniciante também, é não terminar os seus jogos. Jogos, só tem um monte de jogo feito pela metade. Isso é ruim, né? Mostra que você, primeiro, que você fica frustrado, desanimado, e segundo, que basicamente você não tem nenhum jogo no portfólio, e daí você mostra até para caso você vá trabalhar numa empresa, ou até fazer seus próprios jogos, que você não tem capacidade de entrega, de realização, de dar fim para as coisas, né? De fazer algo com início, meio e fim. Isso é uma característica que é importante, né? Bem, para desenvolvimento de jogos. Essa foi a minha visão, gente, sobre esse tema, tá? Espero que tenha te ajudado de alguma forma a refletir sobre isso, mas se você tem outra opinião, ou se você concorda também, deixa aqui nos comentários pra gente trazer essa discussão pra galera, pra ver como que a gente pode mudar essa percepção nossa, né? De só parar de ter ideia de jogo grande, não que não possa ter no futuro, né? Mas principalmente pro iniciante, né? Que tá começando ainda, pra ter uma ideia de jogo menorzinho, para conseguir terminá-lo, já ter um jogo no portfólio terminado e completinho, polido e legal, né? Então, deixe sua opinião aí que é bem legal pra gente trocar uma ideia, seu like, joinha, todo o processo, tá bom? Espero que tenha ajudado, tchau pra vocês, até o próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos, valeu, abraço!